Os atos das partes. Artigo 216. Os atos previstos nesta lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores devidamente qualificados. Parágrafo 1º. O instrumento de procuração, no original, translado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma. Parágrafo 2º. A procuração deverá ser apresentada em até 60 dias, contados da prática do primeiro ato da parte do processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca. Artigo 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país com poderes para representá-la, administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. Artigo 218. Não se conhecerá da petição, inciso 1, se apresentada fora do prazo legal, ou, inciso 2, ser desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação. Artigo 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando, inciso 1, apresentados fora do prazo previsto nesta lei. Inciso 2, não contiverem fundamentação legal. Inciso 3, desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente. Artigo 220. O INPI aproveitará os atos das partes sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis. Capítulo 3 dos prazos. Artigo 221. Os prazos estabelecidos nesta lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa. Parágrafo 1º. Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato. Parágrafo 2º. Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI. Artigo 222. No computo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. Artigo 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil, após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI. Artigo 224. Não havendo expressa estipulação nesta lei, o prazo para a prática do ato será de 60 dias. Capítulo 4 da prescrição. Artigo 225. Prescreve em 5 anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. Capítulo 5 dos atos do INPI. Artigo 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados: inciso 1, os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta lei. Inciso 2, as decisões administrativas, quando feita a notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo. Inciso 3, os pareceres e despachos internos, que não necessitem ser do conhecimento das partes. Capítulo 6 das classificações. Artigo 227. As classificações relativas às matérias dos títulos 1, 2 e 3 desta lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional, em vigor no Brasil. Capítulo 7 da retribuição. Artigo 228. Para os serviços previstos nesta lei, será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular
do órgão da Administração Pública Federal a que tiver vinculado o INPI. Título 8 das Disposições Transitórias e Finais. Artigo 229. Os pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos artigos 230 e 231 desta lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 95 e 14 de maio de 97, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta lei na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do artigo 40. Artigo 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1º de janeiro de 95 e 14 de maio de 97, aos quais o artigo 9, a linha C, da Lei 5.772 não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. Artigo 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 95 e 14 de maio de 97, aos quais o artigo 9, alíneas B e C, da Lei 5.772 não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos artigos 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta lei. Artigo 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá de prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa.